Já tem 2 meses que eu tô ensinando uma criança americana e eu vou falar pra vocês um pouquinho de como tá sendo essa experiência. Fala pessoal, Ingrid aqui. Se você me acompanha lá no Instagram, você provavelmente viu, né, que eu comecei um novo trabalho esse ano, que é ajudar na escola uma criança americana que mora aqui na cidade onde eu moro. Aqui onde eu moro tem uma família de americanos, eles são missionários, eles sabem português, falam português e tal, mas esse ano a filha deles começou a escola e tava tendo algumas dificuldades, então estavam procurando um tutor e acabou que, vulgo eu, Ingrid, embarquei nessa missão e aventura de estar ajudando a criança. Vou ficar chamando ela de Gringrinha, certo? Como eu chamo carinhosamente ela. Então, a Gringrinha. Esse vídeo tá bem interessante, com experiências bem, assim, diferentes e interessantes. Então já deixa a tua curtida no vídeo, se inscreve no canal e bora lá ver como é que tem sido esses 2 meses de pura aventura. Então, algumas dúvidas e perguntas que as pessoas, assim, podem fazer frequentemente. Ingrid, você ensina português? Então, eu ensino todas as matérias, digamos assim. Na verdade, é mais um reforço, sabe? Ela vai pra escola, então ela aprende na escola com a professora dela e tal. E em casa eu ajudo a fazer o dever de casa, tirar dúvidas, revisar o conteúdo e, enfim, dar aquela reforçada, né, necessária. Ingrid, ela fala português, ela entende português? Sim, certo? Ela tem 8 anos, em 2021, né, se você tá vendo esse vídeo em 2021. Ela fala português, ela entende português. Claro que tem uma palavra aqui, outra ali, que não sabe, não entende. Então, nesses momentos, o que é que eu faço? Eu explico em inglês, ou eu falo a palavra específica que ela não entendeu em inglês. Mas os pais dela me pediram logo no início, né, que eles querem que ela tenha o máximo de contato com o português possível. Então, eu estou sempre explicando as coisas em português. E ela sim me entende e ela fala, o português dela é muito bonito. Então tá, eu comecei a trabalhar com eles, a ser tutora dela, né, em março. Então estamos em abril, são 2 meses já. E como é que tem sido? Então, trabalhar com criança é bem interessante. Eu sempre disse que não quero trabalhar com criança, mas acabou que nesses 2 meses eu, assim, me descobri de uma forma incrível. Trabalhar com criança é fantástico, porque você tem um mundo bem mais vasto, bem mais dinâmico, certo? Eu vou mostrar aqui umas coisas que a gente tem feito. Por exemplo, teve uma aula de arte que a gente fez o fork. Gente, eu sou uma eterna criança. Por que não tá focando? Focou. Eu sou uma eterna criança. Então, eu só tenho tamanho, mas eu sou super ingenuazinha, super criança, super bobinha. Então, trabalhar com... ter essa oportunidade de estar ensinando uma criança menina me fez ficar, cara, que incrível! E tem coisas que ela faz que lembra muito o que eu fazia na minha infância. Então eu fico, pô, velho, eu me lembrei que eu fazia isso. Bem diferente, né, do que se eu estivesse ensinando a uma criança menino, né? Mas, enfim. Então, por exemplo, ensinar a criança é você poder fazer o fork, poder fazer o garfinho de Toy Story 4. Foi uma aula de arte, ela tava aprendendo sobre montar umas coisinhas assim, e aí eu gosto muito de Frozen. Logo no primeiro dia, pra poder quebrar o gelo, eu vi que ela tinha um caderno de Frozen. Eu falei, nossa, você gosta de Frozen? Eu também gosto e tal. Que assim, gente nova, uma experiência nova, né? Então a gente tem que ir quebrando o gelo. E como eu sou bem meninona, foi ótimo, né? A gente também, por exemplo, teve ela tem... Qual foi a matéria? Acho que é a matéria de história, ou foi arte. Onde ela tava aprendendo sobre os indígenas. E o interessante é que essa família, eles são missionários, como eu falei, e eles estavam na Amazônia. Eles sempre tiveram muito contato com os índios, então ela ama a natureza, ela ama a floresta amazônica. Quando a gente tá estudando ciências e a gente tava estudando os ecossistemas, ela sempre falava que a floresta amazônica era a melhor de todas por conta disso, os animais, ela realmente gosta disso. E aí teve um momento da aula onde a gente tava aprendendo sobre os índios, sobre as músicas indígenas, e aí a gente acabou fazendo um pau de chuva. Isso aqui era pra ser mais ou menos um pau de chuva, certo? Pau de chuva é um instrumento indígena onde aqui dentro tem arroz. Esse aqui é o dela, certo? Esse fork é o dela e esse pau de chuva é o dela. Os meus estão com ela. A gente fez, aí a gente trocou, né? Pra ter essa recordação aí. Mas é bem interessante fazer essas coisas. Isso aqui, né, é um exemplo de história e arte, mas eu também ajudo em todas as disciplinas, menos em inglês, claro, porque ela sabe inglês, né, ela é nativa em inglês, e matemática, ela é realmente muito boa em matemática. Mas o que eu tô fazendo agora, deixa eu pegar aqui,
Como eu tava dizendo, né? Ela é muito boa em matemática. E agora a gente tá vendo divisão. Ela fica dizendo, divisão é difícil, mas eu fico, não, é porque você não tem muita prática. Eu nunca gosto de dizer que algo é difícil, mas que algo é desafiador, que algo é novo. Então eu evito ficar dizendo que é difícil pra ela poder não ficar naquilo na cabeça, né, que aquilo é difícil. Então eu fui numa livraria aqui e achei uns joguinhos. Isso aqui é dominó de divisão e dominó de multiplicação. E eu comprei também um bingo. Então assim, com criança a gente consegue fazer essas coisas, né? De jogos educativos e tal. E hoje a gente fez o bingo de matemática. Ela ficou com as operações mais fáceis, adição e subtração. Foi bem legal, ela ganhou o bingo, ela sempre ganha as brincadeiras, eu não sei o que acontece. Mas é bem interessante, né, trabalhar com criança por conta disso, porque a gente tem essa dinâmica toda, esse vasto mundo de dinâmicas, de ficar ensinando e tal. E uma coisa também que a gente fez, deixa eu cobrir aqui, é carta, né? A gente fez carta, a gente tava estudando português, ela tava estudando sobre as cartas, e aí, bora fazer uma carta. Eu fiz uma carta pra ela fez uma carta pra mim. Isso aqui foi logo no início, quando a gente tava, acho que foi na primeira, segunda semana que eu tava indo, que a gente começou, né? E aí, eu fui e deixei ela fazer em inglês. E a minha, eu fiz em inglês, eu fiz em inglês a minha carta também. E a gente trocou as cartas e fica como recordação. Algo interessante é que a letra cursiva, a nossa letra que a gente escreve e tal, a letra cursiva brasileira é diferente da letra cursiva americana. Você viu lá na carta que a letra dela é de um jeito americanizado, né? E a gente tem uma escrita diferente. E aí logo no início, quando eu comecei a ter as aulas com ela não conseguia entender muito a letra cursiva brasileira. Então, tanto é que na carta eu escrevi tudo em maiúsculo, porque assim ela conseguia ler o que tinha na carta. Mas hoje ela já consegue ler tranquilamente, já consegue reconhecer, né, a letra cursiva. E uma coisa que a gente tá fazendo é caligrafia. Eu realmente acho bem legal fazer caligrafia, porque, assim, eu não gosto de dizer que uma pessoa tem a letra feia, porque já seria demais, né? Mas a gente sempre pode dar uma melhorada na nossa letra. E a gente pode fazer isso como? Com caligrafia. Como é que funciona uma caligrafia? Cadê? Foca. Focou? Focou. Como é que funciona uma caligrafia? A gente tem a linha grande e uma linhazinha pequena, e a gente vai escrever a frase na linha pequena. Pra gente poder... Porque assim, tem gente que escreve, quando tá escrevendo em letra cursiva, escreve uma letra maior que a outra, não escreve tudo na linha, sabe? Então a caligrafia te ajuda nisso. E no caso dela, além de ajudar a escrever as letras numa linha só, numa lógica, ajuda ela a aprender a letra cursiva brasileira. A gente tem feito isso aqui, ela já evoluiu muito na caligrafia, ela é uma criança assim muito esperta. Eu acho incrível o cérebro bilíngue de uma criança. Eu fico assim, fascinada. Teve um acontecimento, foi semana passada, ela tava querendo, eu falei pra ela que eu ia levar uma cartolina pra gente poder desenhar a galáxia. Eu vou explicar daqui a pouco por que isso. E aí ela queria falar, a gente vai fazer a galáxia hoje, e aí ela ficou no cérebro batalhando, tentando lembrar e distinguir a diferença da pronúncia de galáxia em português e em inglês. E aí ela falou a pronúncia de galáxia em português meio que americanizado. Ela falou, aí disse em português, aí eu galáxia. Aí depois, e em inglês? Aí eu galaxy. Acontece, é uma criança, o cérebro, até mesmo o cérebro de adulto, de jovem bilíngue, dá uma bugada. E isso é normal acontecer com as pessoas que estão aprendendo um segundo idioma. É normal, então não pode julgar. Acontece, né? Acontece. E é interessante porque eu fico, cara, mente bilíngue, que incrível, que incrível. Eu gosto desses bugzinhos que dá no cérebro every now and then. Mas a história do desenhar a galáxia. Quando eu comecei a trabalhar com eles, a ficar indo lá tendo as aulas, ela estava tendo, a gente tá num período de pandemia, né? Maio de 2021, a gente tá num período de pandemia. Aqui na minha cidade, pelo menos, não são todas as escolas particulares já voltaram a funcionar, mas é no sistema híbrido. Alguns alunos vão para a sala de aula, enquanto outros ficam em casa assistindo as aulas online, depois troca, tem uma parada toda e tal. E aí quando eu comecei a ir, ela tava tendo as aulas online, e aí agora ela já tá indo, né, pra escola. Quando ela começou a ir pra escola, ela começou a ter um contato maior com o português. Ela passa lá um período inteiro da tarde tendo contato com português. E uma coisa é ela ter o contato com português comigo,
e com os pais dela. Só em casa, tá? Onde ela pode trocar para inglês facilmente. Outra coisa, ela tem o contato com o português o tempo todo na escola sozinha, sem ter ninguém para traduzir as coisas pra ela se ela não entender. Lá, claro, tem a professora de inglês, mas a professora de inglês não vai ficar com ela o tempo todo. E foi bem desafiador, assim, no início, quando ela começou a ir pra escola, mas ela superou isso, né? Hoje ela já vai pra escola de boa, não tem nenhum problema. Mas no início, quando ela começou a ir, eu percebi que nas aulas comigo, ela não tava falando muito português. E aí isso ficou, olha, umas 3 semanas sem ela ficar, né? Peraí. Março, abril, maio. Não, são 3 meses, gente. 3 meses, 3 meses. E aí passou umas 3 semanas dela só falando inglês, inglês, inglês. E eu ficava, gente, como é que eu vou pedir pra ela falar em português? Eu sei que ela tá tendo uma certa dificuldade. E aí foi quando eu tive essa ideia de dividir os dias. O dia de inglês, o dia de português. Teve uma semana onde eu falei, olha, você tem que falar mais português, porque o seu português vai ficar com ciúme do inglês. Dei aquele lero, né? Funcionou. E aí eu falei, olha, a gente vai fazer assim. 2 dias dessa semana vai ser dia de inglês, onde você pode falar inglês à vontade, e os outros dias são dias de português. Você só vai poder falar português. No final da semana, se você falar tudo direitinho, eu vou trazer um prêmio. E aí, qual foi o prêmio? Eu tenho esse livro aqui, um livro de colorir bem massa. E aí eu levei e disse, você pode escolher qualquer desenho desse livro. E aí, no final da semana, se você falar português nos dias certos, a gente vai pintar o desenho que você escolher. E aí pronto, foi a super motivação dela. Ela ficou lá falando português direitinho. Aí quando foi na semana seguinte, eu falei, olha, agora essa semana vai ser um dia de inglês e 3 dias de português. E assim tem ficado desde então. O dia de segunda é o dia de inglês, é o dia que ela fala pelos cotovelos que ela tá falando inglês, né? Então ela aproveita pra falar, contar história, mas tem que dar aquela cortada, né? Porque tem que estudar, tem que revisar. E os demais dias são dias de português. Acaba que ela não fala 100%, né? Em português. Acaba que foi muito engraçado. Uma vez... Ah, não, isso é daqui a pouco, foi na história. Acaba que, sei lá, troca pra inglês, ou então tem uma coisa que ela não sabe explicar em português. E eu falo, não, tente mesmo assim, eu vou te ajudando, e eu vou trazendo as palavras, e assim, vai. É algo que é desafiador, mas é necessário. Você e eu que estudamos um outro idioma, e principalmente você que, assim, tá no início de aprender inglês, eu sei que você acha desafiador e até mesmo difícil às vezes, tá tendo que falar em inglês. Mas essa dificuldade, ela é necessária e a gente tem que passar por ela. Então, mesmo que se você acha difícil ficar falando inglês, continua, praticando que você consegue, tá certo? É por isso que eu sempre forço ela, digamos assim, a tá falando português, porque ela é uma menina muito inteligente e eu sei que ela vai conseguir, já consegue, né? Só precisa praticar mais e mais. Esse aqui foi o desenho que a gente pintou. Ela escolheu o tucano, como eu falei. Ela passou bom tempo, né? Lá na Amazônia, então ela gosta desse negócio de animais, florestas e tal. Então ela escolheu o tucano. E aí a história da galáxia ela me contou sobre uma história onde ela fez um passaporte e tal, customizou um passaporte e eu falei, sabe o que a gente pode fazer como recompensa? Para os dias que você falar português, a gente vai desenhar a galáxia. E aí ela ficou extremamente empolgada. Até agora, a gente não desenha essa galáxia. Por quê? Porque ela me enrolou nos dias de português. A gente tem que ser pulso firme também, né? Se aquele dia de português é dia de português. Se não falou português como deveria, não tem recompensa. E ela é muito esperta. E como eu sou um pouco assim, ingenuazinha com criança, ela pode me dar a perna. Então eu tenho que ficar ligada com criança, que eu não sei dar um não muito bem, né? E não é meu filho, então eu tenho que saber controlar as coisas. Se eu vejo que ela não mereceu a recompensa por ter falado português, não tem ponto final. O que agora a gente faz também no final, quando acaba a nossa escola, que ela chama o reforço que eu tenho com ela, né, de escola, quando acaba a escola, o que é que a gente vai fazer? A gente agora tá fazendo história. Por exemplo, hoje, tô gravando esse vídeo na segunda-feira. Hoje era o meu dia de contar história. E como hoje era dia de inglês, era o meu dia de contar história em inglês. Mas eu esqueci, não levei os meus bonequinhos. E aí eu vou contar amanhã. Talvez eu conte em inglês, né? E aí semana passada eu contei minha primeira história em inglês. Eu fiquei, ufa! Eu acho que eu vou postar aqui, só foi o áudio que eu gravei. Mas eu acho que eu vou postar aqui pra vocês escutarem depois, caso vocês queiram. Ela conta a história em português. Mesmo se aquele dia for o dia de inglês, ou o dia que ela falou muito inglês e falou, olha, a história é em português. Pra ela poder praticar mais. E uma coisa linda de se ver, porque é a imaginação de uma criança misturado com
desafio de falar um idioma diferente. E isso é fantástico, fantástico, fantástico mesmo. Eu falei, né? Eu não ajudo em inglês porque não é necessário, os pais delas ajudam ela no inglês, nas regras e tal. Eu ajudo com português, história, ciências, matemática, enfim, tudo. O português, ele é uma bênção, porque ele tem os gêneros masculino e feminino. A gente tem a palavra, por exemplo, fogo, que é o fogo e não a fogo. A gente fala a cadeira e não o cadeira. Pra uma criança que não é nativa brasileira, aprender os gêneros, saber se aquela palavra é o gênero masculino ou não, é desafiador. Porque no inglês, né, no caso dela ainda mais, não tem isso. É, por exemplo, the camera, é tipo camera, the camera. Eles não falam a câmera ou o câmera, sabe? Não tem isso. Não tem masculino ou feminino nas palavras. O que é que eu fico fazendo, né? Pra não ter que ficar a regra e tal. Eu pego a minha mochila, eu vou com uma mochila e eu enfio coisa dentro. Um monte de bugiganga dentro. Creme dental, pente, chave do carro, carteira, cartão de crédito, xuxinha, tudo. Coloco um monte de coisa dentro. E aí é a bolsa misteriosa, onde ela tem que botar a mão dentro e puxar um objeto, né? E aí a gente começa. Por exemplo, ela puxou a chave do carro. Eu falo, chave do carro. Chave do carro, a gente fala o chave do carro ou a chave do carro. E aí a gente vai separando. Essa aqui é do grupo masculino, do grupo feminino. E aí eu continuo as perguntas. Chave do carro é um substantivo simples ou composto? Substantivo simples, por exemplo, é câmera, é só uma palavra. Agora, arco-íris é um substantivo composto, 2 palavras. Então, eu vou fazendo essas perguntas. Está em qual modo? Modo normal, diminutivo ou aumentativo? Que ela aprendeu aumentativo e diminutivo. Ela, por exemplo, pega a palavra xuxinha. E aí, xuxinha, tá no diminutivo ou tá no modo normal? Quando ela puxou a xuxinha, eu fiquei, mas a gente tem Xuxa. Aí eu pensei, mas Xuxa é o nome da cantora. E agora? Foi muito engraçado aquele dia. Eu fiquei certo, Xuxinha pode ser o modo normal e o modo diminutivo também. Eu fiquei muito vergonha naquele dia, porque eu fiquei, gente, o meu próprio idioma. Eu não tô sabendo o meu próprio idioma. Mas tudo bem. Aí eu falo, qual é o plural de Xuxa? Xuxas. Qual é o plural? A última vez que eu levei um marcador de texto. Aí eu falei, qual é o plural de marcador? Marcadores? Não, marcadores. Então é assim que eu vou ensinando português, né? De uma forma de brincadeira, pra ficar bem legal. Aí semana passada ela aprendeu sobre sílaba tônica e sílaba átona. Eita, meu Deus do céu, que vergonha, eu sou brasileiro e não sei o que é isso. Sílaba tônica é aquela sílaba forte de uma palavra, por exemplo, câmera. A sílaba tônica está na sílaba onde a gente tem um acento câmera, e as demais sílabas merá são as sílabas átonas, que são as sílabas fracas. Beleza, como é que eu vou ensinar as sílabas tônicas e as sílabas átonas? Eu escrevi várias palavras aqui no papel e aí eu fui pedindo pra ela falar. Frigideira, frigideira. Qual é a sílaba tônica? Frigideira. E assim vai, sabe? Vai falando e aí nesse aqui ela podia colorir porque ela ama pintar mesmo. E aí a gente foi pintando tudo e tal. Outra coisa bem interessante também foi ensinar divisão silábica. Que a divisão silábica em inglês é diferente da de português. Eu acho infinitamente mais fácil a divisão silábica em português do que em inglês. Porque eu fico querendo usar o meu português pra dividir uma sílaba em inglês, mas não dá certo. Por exemplo, câmera. Tem quantas sílabas? Câmera. E até mesmo para escrever em inglês, ela consegue escrever sozinha. No início eu ficava sempre soletando as letras, mas hoje ela já escreve sozinha. Eu só falo a palavra e ela escreve. E o interessante é que, por exemplo, corpo, se escreve corpo, a gente fala corpo. E aí, como qualquer criança, ela escreve corpo, mas a gente corrige, é corpo, mas o O tem som de U. E é interessante o C, porque o C, por exemplo, em casa, tem som de K, casa. Em câmera tem som também de câmera, de K. Mas a gente tem, por exemplo, palavras onde o C tem som de S. O S tem som de S, tem o SS e também tem som de Z. Então assim, o português, gente, o português é maravilhoso. Eu tenho amado mesmo ensinar pra ela. Tem sido assim, algo fantástico, maravilhoso mesmo. E isso me fez pensar, eu vou amar educar os meus filhos. Eu já tô tipo assim, vou ter vários brinquedos e jogos educativos em casa pra poder ficar brincando, sabe? Porque é algo
meu mesmo. Já percebi que é algo meu de gostar de ensinar e eu me descobri ainda mais ensinando uma criança. Então eu gostei muito mesmo, tem sido uma ótima experiência. E me diz aí o que você achou, se você gostou, se você teria paciência pra ensinar uma criança. Você tem que ter jogo de cintura. Tem que ter jogo de cintura, mas sempre vale muito a pena. Tem sido uma experiência maravilhosa mesmo. Não poderia deixar essa experiência passar. Agarrei mesmo uma ótima oportunidade de ajudá-los, né, com o português, com a escola e de estar crescendo também com o meu inglês, porque eu sempre tô tendo contato com eles em inglês, falando português, ajudando eles, então assim, tem sido maravilhoso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado de saber mais um pouquinho sobre esse trabalho, né, que eu tenho. Eu sou tipo Julius, tenho 2 empregos. Tenho 2 empregos, então, né, professora nas manhãs, tutora pelas manhãs e youtuber, marketing digital nos outros horários. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês possam ter gostado de saber mais sobre essa experiência. See you next time. Bye bye!